Bem, então vamos lá, nós vamos tirar agora raiz quadrada de qualquer número de 1 até 10.000, sem precisar de calculadora e sem precisar fatorar, certo? Você consegue fazer isso aqui se você treinar um pouquinho de maneira mental, ok? Primeira coisa que a gente vai observar são os números de 1 até 10 e os seus respectivos quadrados. Olha só, o quadrado de 1 é 1, é só fazer 1 vezes 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 é 36. 7, 49. 8, 64. 9, 81. E 10 é 100. Aqui, ó, a gente vai observar o dígito das unidades de cada um desses valores. Ó, o dígito da unidade de 1, obviamente, é 1, porque só tem o dígito da unidade. De 4 e de 9 também. Do 16, o dígito da unidade é o 6. Do 25 é o 5. Do 36 é o 6. Do 49 é o 9. 64 é o 4. 81 é o 1. E o do 100 é 0. Então, agora, nós vamos observar uma outra coisa. Quando o meu número, né, soma, quando dois desses números somam 9, eles têm a mesma terminação. Somam 10, desculpa. Quando dois desses números somam 10, ele tem as mesmas terminações de unidade. Olha só, o número 1 e o número 9, ambos têm o dígito 1 como dígito da unidade do quadrado perfeito, certo? Por exemplo, o 2. O 2 com 8, ele soma 10. Então, tanto o 2 vai ter o dígito da unidade 4, quanto o 8 também. Outro, 3 e 7. 3 e 7 somam em 10. Então, o quadrado de 3 é 9, o dígito da unidade é 9, e o quadrado de 7 também é 9, porque o quadrado é 49, tá? E assim sucessivamente, ó, 6 e 4, ambos vão ser 6 aqui, tá vendo? Ó, 6 e 6 para 6 e 4. E o 5 só vai ser 5 porque quem somaria com o 5 para dar 10 é outro 5, né? Ou seja, só tem uma possibilidade. Além do mais, se o dígito termina em 0, o dígito da unidade aqui também vai ser terminado em 0. É importante essa observação aqui para você entender os porquês, né, do método. Então, agora eu vou te explicar de maneira prática. Bem, suponhamos que eu pegue aqui o número 5.329 e for tirar a raiz dele, né? Já peguei um grandão logo de cara para você ver que esse método ele é porreta mesmo. Nós vamos olhar o dígito das unidades. Ó, o dígito termina em 9. Significa que um número pode terminar em 3, porque aqui, ó, se o dígito é 9, pode terminar em 3 ou 7, porque aqui o dígito é 9, entendeu? Então, a possível raiz de um quadrado perfeito que termina em 9, ou ela termina em 3, ou ela termina em 7. Porque suponhamos que eu tenho um número qualquer aqui que termina em 3. Quando eu multiplicar ele por ele mesmo, ó, vai dar 9 como dígito das unidades. Entendeu? A mesma coisa quando for 7. Ó. Eu tenho um número qualquer aqui, termina em 7. 7 vezes 7 aqui, ó, é 49. Então, por isso que vai terminar em 9 aqui nas unidades. Entendeu? Pronto. Agora, nós vamos cancelar esse dígito aqui. Sempre o dígito da dezena você cancela. E aí, você vai tentar tirar a raiz quadrada desse número. Se ele não tiver raiz, você vai tirar do menor quadrado próximo a ele. Menor sempre, nunca, jamais vai tirar do maior. Então, o quadrado mais próximo de 53 é o 49, né? Ó, que é raiz 7. Então, você vai colocar 7 aqui, ó. Beleza? Isso significa que a raiz quadrada do número em questão pode ser 73 ou 79. Agora, como você vai escolher? Essa é a pergunta. Esse número 7 que você acabou de escolher, você vai multiplicar ele pelo sucessor. O que é o sucessor de um número? É o número que vem na frente dele. É o próximo número, ou é ele mais um, né? Então, se for 7, você vai multiplicar por 8. Se for 10, você vai multiplicar por 11. Se for 1, você vai multiplicar por 2, e assim sucessivamente. 7 vezes 8 é 56. Pronto, reserve isso aqui numa tigela. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar com você aqui, que tem que ser na ordem que eu vou falar, senão você vai errar. Preste atenção. Você vai falar assim, ó, o de dentro com relação ao de fora. Ele é o quê? Ele é menor. Concorda comigo? O que está aqui dentro é menor do que está aqui fora. 53 é menor que 56. Então, a menor raiz é a raiz que você tirou. Pronto. Você escolhe o menor dos números. E aí, a raiz quadrada de 1.539... De 5.329, olha, eu tenho mania de ler número errado, acho que vocês já perceberam, né? Ela vai ser 73, então se eu pego 5.329 e tiro raiz quadrada, 73 é a resposta. Professora,
isso sempre vai dar certo? Vai dar certo sempre se o número que tiver aqui for um quadrado perfeito. Ou seja, se ele tiver raiz quadrada, nunca vai dar errado, sempre vai dar certo. O problema é o seguinte, como que você vai saber se esse número aqui realmente é um quadrado perfeito? Você vai tirar a prova. Esse método aqui ele é bastante difundido na internet, muito professor ensina ele, mas eles não te alertam o seguinte fato, olha só, que você cancelou esse número 2 aqui. Então, você concorda comigo que se aqui fosse 3, se aqui fosse 4, se aqui fosse 5, se fosse 0, tanto faz o número, que a raiz que você ia tirar ia dar na mesma? Ou seja, como que você vai saber se realmente é 73? Fazendo a reversa, fazendo a prova, né? E aí você pode multiplicar 73 por ele mesmo, que vai dar isso aqui, certo? Você vai fazer aí no cantinho, tá? Ou faça na calculadora. Obviamente que eu não vou te aconselhar a ficar fazendo coisa na calculadora, porque se você está estudando para alguma prova, você tem que treinar a sua habilidade de cálculo. Ou então você faz aquele quadrado do jeito que eu te ensinei. Eleva 7 ao quadrado, que é 49, eleva 3 ao quadrado, que é 9, coloca um sinal de mais aqui e faz 2 vezes 7 vezes 3. 2 vezes 7 é 14, 14 vezes 3 vai dar 42, e aí você soma, beleza? 13 vai 1, vai dar 5.329. Se você não está entendendo esse método aqui, eu já gravei um vídeo, vou deixar linkado aqui, você vai lá e assiste como é que você eleva ao quadrado de um jeito sagaz. Então vamos lá, vou fazer mais um exemplo e vou falando aqui os passos, e se você quiser, você adota, escreve aí, vai dando pausa no vídeo e vai escrevendo. Quando eu for tirar a raiz do número, passo 1 é analisar o dígito das unidades aqui e pensar no dígito das unidades da raiz correspondente. Então, olha só, termina em 4, eu vou pensar o seguinte, se o número termina em 4, a raiz é 2 ou é 8, porque o quadrado de 8 é 64. Então, primeiro passo, pensar no dígito das unidades, 2 aqui no caso, e 8, beleza? Passo 2, tá? Qualquer coisa vai dando pausa e vai escrevendo. Eu vou cancelar o dígito da dezena. Passo 2, cancelar o dígito da dezena. Passo 3 agora. Tentar tirar a raiz dos números que sobraram na frente. Tirar a raiz desse número que sobrou aqui. Beleza? Tirar a raiz dos números que sobraram na frente, depois da dezena, tá? Aí, olha só, aqui tem um detalhe. 10, você vai sempre tirar ou a raiz do próprio número ou uma raiz abaixo. Nunca, jamais, em tempo algum, acima, tá? Então, 10, o quadrado mais próximo é 9, a raiz é 3. Então, aqui, ó, ou pode ser 32 ou 33. Ou 38, desculpa. Passo 4. Pegar a raiz que você tirou e multiplicar pelo sucessor dela, certo? Ó, a raiz que eu tirei foi o 3. Vou multiplicar pelo sucessor, que é o próximo número, é o 4. Tá dando 12. Passo 5, fazer a pergunta na ordem que eu vou te falar. O de dentro com relação ao de fora. O de dentro da raiz com relação ao de fora, ele é menor, maior ou igual? Menor, não é porque 10 é menor que 12, então é a menor das raízes. E se ele fosse maior, aí você pegava a maior das raízes. E se ele fosse igual, aí você pegava a maior das raízes. Então, você tem 3 possibilidades. Menor, você pega menor. Maior, você pega maior. E igual, você pega a maior das opções de raízes que você colocou aqui. Fechou? Passo 6, você vai tirar a prova, porque o número que está ali, você cancelou alguns dígitos dele, você fez algumas aproximações da raiz também de 10, etc. e tal. Então, se esse número não for um quadrado perfeito, não vai dar certo. Então, o que você vai fazer para tirar a prova? Você vai levar 32 ao quadrado. Aí você pode fazer pelo método que eu te ensinei ou pelo seu método. Tanto faz, você é livre para fazer do jeito que você quiser. Eu vou fazer do meu método para você habituar. É o quadrado de 3, que é 9. Você sempre tem que escrever 0,9. E aqui, ó, quadrado de 2, que é 4, você escreve 0,4. Coloca o sinal de mais aqui e multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E coloca a resposta aqui e soma. Olha só, 1.024. Mais um exemplo aqui para a gente, olha, 1.296, qual é a raiz quadrada? Eu vou tentar olhar o número aqui, né, das unidades e tentar pensar qual que seria a possível raiz. Se o número termina em 6, as possibilidades são 4 e 6. Observe uma coisa, as possibilidades sempre somam 10, que foi aquela coisa que eu falei lá no começo da videoaula, lembra? Que eu falei assim, sempre soma em 10? Então, sempre soma em 10. Se você escolheu uma, a outra é a possibilidade que falta, né, o número que falta para chegar em 10. Então, esse foi o passo 1, beleza? Escolhi os dígitos das unidades.
Passo 2 agora. Cancela o dígito do meio, certo? Ou da dezena. Passo 3. Tira a raiz do camarada que sobrou aqui, ó. Raiz de 12, não tem. Então, tira do quadrado perfeito mais próximo, que seria raiz de 9, que é 3. Então, você coloca o 3 aqui. Passo 4. Pega esse número que você acabou de tirar a raiz, né? Que você extraiu a raiz, o resultado da raiz, e multiplica pelo sucessor. 3 vezes 4, 12. Passo 5. A frase tem que ser dita na ordem que eu estou te falando. O de dentro com relação ao de fora. O de dentro é igual ao de fora, certo? Então, você pega a maior das raízes. Por que eu sou tão enfática, dramática, mexicana em falar que tem que ser na ordem? Porque se você falar o de fora com relação ao de dentro, você troca o seu sinal de maior ou menor. E aí você pega a raiz errada. Então, você tem que respeitar essa ordem. É o de dentro com relação ao de fora. Agora, o passo 6. Prova real. Você tem que tirar a prova, porque você não tem certeza se isso aqui é um quadrado perfeito. Então, o que você vai fazer? Elevar 36 ao quadrado. O quadrado de 3 é 9, e o quadrado de 6 é 36. Coloca um sinal de mais aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Agora, você soma e realmente checa que 36 vezes 36 é 1.296, ou seja, a raiz quadrada de 1.296 é 36. Mais um número para você tirar a raiz. 7.225. Olha só, termina em 5. Primeiro passo, passo número 1. Você tentar pensar no algarismo das unidades. Lembra que o 5 é uma unanimidade? Ele não tem outra possibilidade. Então, é mais fácil quando termina em 5. Só pode ser terminado em 5 a raiz quadrada. Cancela esse dígito e tira a raiz do cara que sobrou. 72, o quadrado mais próximo é 64. É sempre abaixo, tá? Mesmo que ele for uma unidade a menos que o de cima, você tem que pegar abaixo. Combinado? 72 aqui, 64, né? A raiz é 8. Então, a raiz desse número aqui é 85. Aqui você não tem que checar nada, porque só tem uma possibilidade. A única coisa que você tem que fazer é tirar a prova real, certo? Aí você eleva o quadrado de 8, 64. O quadrado de 5 é 25. Põe um sinal de mais aqui e multiplica. 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80. Observe, eu posso fazer essa conta na ordem que eu quiser, porque a multiplicação não altera, né, se eu mudar. E aí, aqui põe 5, aqui põe 2, aqui 2, aí 1, 7. Então, certinho aí. Raiz quadrada de 7.921. O que você vai fazer? Dígito da unidade, primeiro passo. Se termina em 1 aqui, pode terminar em 1. A outra opção falta para chegar em 10, né? O que falta para chegar em 10, então, é 9. Até porque o quadrado de 9 é 81, também termina em 1. Então, você tem essas duas formas de pensar. Ou você decora os dois, ou você decora 1 e pensa. Quanto falta para chegar no 10? Passo 2. Cancela o dígito da dezena. Passo 3. Tenta tirar a raiz do que sobrou sempre para baixo. Se o número não tem raiz, você tira para baixo. Se ele tiver, obviamente, você tira a raiz dele exata, tá? 79. Ó, 81 está bem pertinho, mas você vai pegar esse 64, é para baixo, certo? Então, 64, 8. Então, nós temos duas opções aqui, 81 ou 89. Próximo passo, pega o número que você achou como raiz, multiplica pelo sucessor. 8 vezes 9, 72. Próximo passo, o de dentro com relação ao de fora. É maior, não é? Então, a opção é a maior. O de dentro é o de dentro da raiz e o de fora é o produto que você achou aqui, da raiz, né, que você tirou, vezes o sucessor dela. Agora, o último passo, tirar a prova. Quadrado de 8 é 64, quadrado de 9 é 81. Coloca o sinal de mais e multiplica. 8 vezes 2 vezes 9. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 9, você faz 160 menos 16, que dá 144. Agora, basta somar. 12 vai 1, 8, 9 e aqui 7. É o mesmo número que deu lá dentro, então, que você fez corretamente. Agora, se você quer realmente aprender esse método, né? E conseguir tirar as raízes aí de uma maneira que você não vai esquecer, porque matemática é assim, se você não praticar, você vai esquecer, óbvio. Qualquer informação que entra na sua cabeça e você não dá muita atenção, ou então dá uma atenção momentânea e não pratica, você esquece. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Esses números todos que estão aqui são quadrados perfeitos. Pausa o vídeo, anota alguns aí e tira a raiz e confere se você conseguiu fazer na calculadora, certo? Só isso, pura e simplesmente, esse método vale até para raízes até 10.000, tá? Não pode ser mais que isso, porque senão
dá uma confusão ali, enfim, mas qualquer prova, você nunca vai precisar tirar raízes maiores do que isso, né? Muito raro acontecer. Então, ele é um método muito útil aí. Eu nunca, jamais, você acha que eu fatoro alguma coisa? Deus que me defenderá aí. Eu odeio fatorar, então eu sempre faço por esse método aqui e tiro a prova. A parte mais importante dessa aula aqui, que difere a minha explicação dos demais professores que eu vejo por aí, é a insistência em você ter que tirar a prova, porque você cancela dígitos ali que podem sim te enganar. O exercício pode não ser de um número quadrado perfeito e você achar que é. Então, tome cuidado com esse método aí quando você vê ele explicado de outras formas. E pratique. Então, é isso. Até a próxima.